Bom, mas o que eu queria falar também nesse vídeo é sobre remédios, BOs e os éticos. Se eu não falei ainda, eu vou falar agora. O que a gente chama, na linguagem dos farmacistas e dos farmacêuticos, de BO, é uma sigla para bonificado. São remédios que os laboratórios de menos qualidade vendem um e dão uma outra unidade de presente. Então, se o farmacista indica aquele produto ou troca a receita do médico de um produto de marca por aquele, o lucro dele é dobrado. Para melhorar a situação da empurroterapia, que é o desenfreado, a indicação de remédio na farmácia sem consulta médica, ainda a comissão dos remédios, na época que eu trabalhava, do remédio comum, era na faixa de 3, 4%. Os bonificados eram 20, 30%. Lógico, o dono da farmácia tinha interesse em vender mais aqueles produtos. Aí tinha outra coisa que eu não fazia, isso eu fazia. De vez em quando eu indicava um BOzinho para melhorar a minha renda. Mas tinha uma coisa que eu não fazia, era vender remédio vencido ou quase vencendo. Porque o esperto do dono da farmácia, que Deus o tenha, que ele capotou um carro indo daqui para Senador Caneto, correndo atrás de um amante dele. E em outras farmácias é assim também, sempre foi. Quando o remédio está faltando uns 6 ou 4 meses para vencer, eles tiram ele das prateleiras normais, onde estão todos os medicamentos. Geralmente os controlados, os psicotrópicos, ficam numa salinha. Às vezes tem até um cofre, para ninguém ter acesso, que só pode vender com receita. Mas no mínimo ele vai estar escondido lá no fundo, atrás de um biombo ou coisa assim. Pois é, então o dono dessa farmácia e outros, todo mundo fazia, não estou falando só dele em particular, pegava os remédios quase vencendo e colocava no meio desses BOs, ou seja, onde que pagava a comissão melhor. Com isso, claro, os balconistas iam vender aquele produto primeiro, que seria natural. O supermercado também faz isso, todo mundo faz isso. Então vai vender mais aquele primeiro e deixar outros para depois. Mas não faz mal não. O remédio, depois, quando chega a data de vencimento, ele tem uma carência de mais 6 meses ou mais pela frente. Então não é falar que seria falta de efeito, que não tem falta de efeito, faz efeito normalmente. Pode haver um efeito psicológico, se a pessoa vê que o produto está vencendo, achar que ele não vai fazer efeito e ele não fazer. Porque existe muito isso. O medicamento, a gente tem que ajudar ele sendo positivistas. Temos que acreditar que ele vai fazer efeito, senão não faz. Aliás, vou contar para vocês outra coisa que acontece aqui. Quando o medicamento é desenvolvido, geralmente nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, a Alemanha tem a Roche, da Novalgina e de outros produtos, que é uma das potências mundiais. Na Inglaterra tem também muitos outros laboratórios, Sandoz, Ciba-Geigy e outros. Pois é, para piorar a situação, as pessoas usam remédios desenfreadamente. O que está quase acontecendo? Já está pertinho de acontecer. Tem muitos antibióticos que não fazem mais efeito. E por quê? Fácil. Porque os vírus, os causadores de infecções, pegaram resistência àquele produto. Então, uma cepa anterior pegou resistência ao medicamento, que ele foi muito utilizado e não resolveu o problema, claro, que não resolveria mesmo, foi tomado por conta própria, indicado por um farmacista sem noção e sem ética. Então, a gente vai ficando com mais possibilidade de ter problemas sérios sem solução. Parece um pouquinho com a barata, eu não sei se todo mundo sabe, se não sabe vai saber agora. A barata tem uma característica, além de ser a única coisa que vai sobrar no mundo, se tiver uma guerra nuclear, por exemplo, só ela vai conseguir sobreviver nos cantinhos, achando comida, e também porque a radiação não vai atingir.
Ela tem outra característica interessante, é uma praga mesmo, o tal da barata é uma praga. Ela tem a capacidade de se acostumar com substâncias, por exemplo, venenos. Então, se você usou muito tempo um Baygon, por exemplo, na sua casa, pode parar de usar, que ele não vai fazer mais efeito, pode arrumar outra marca, porque aquelas baratas e as descendentes já tiveram o corpo imunizado contra aqueles venenos. Tem que estar sempre trocando de veneno se tiver barata em casa. Senão não vai adiantar nada, vai só emporcalhar a casa, colocar o perigo de uma intoxicação e assim por diante. Lembre-se disso. Não tome remédio sem receita médica, não faça automedicação, não vá na indicação de balconista de farmácia e não use veneno indiscriminadamente, porque não vai adiantar. Se você tiver que usar mais venenos contra baratas na sua casa, troque de inseticida a cada pelo menos 1 ou 2 meses. Senão também não vai adiantar mais em breve. É isso, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado, até mais.